Olá, estamos começando a nossa live de hoje bastante atrasado, peço desculpas, mas é a correria do dia a dia, das notícias, está escrevendo livro, fazendo pesquisa, é complicado, diferente do Mandrião, esse, depois eu vou ver da agenda dele, só para vocês verem a diferença com o Mandrião hoje, a última atividade pública, né, registrada, de acordo com o Constituição, capítulo do artigo 37, foi às 14h30, ele parou de trabalhar às 14h30, aí ficou batendo papo, jogando conversa fora. Nós precisamos trabalhar, trabalhamos com muito prazer, diferente do Mandrião, lembrando que ele começou a trabalhar às 10 horas da manhã e parou às 2h30 da tarde, com intervalo, claro, para o almoço. Bem, aqui você está no blog do Vila, Marco Antônio Vila, e sempre digo, se você não se inscreveu no meu canal, ou se inscreveu, gosta do canal, indique algum amigo ou amiga sua, né? Já são 486 mil inscritos. Muito obrigado mesmo por todo esse número de inscritos. É fácil, ative as notificações é aquele sininho que está ali no canto, né, que mostra as novas postagens que nós estamos realizando, inclusive no final de semana que estaremos trabalhando, é claro, nessa conjuntura não dá para parar, né, utilize das partes dos comentários, vocês fazem tão bem, tem vídeos, entrevistas, lives com 5 mil comentários, uma coisa assim inacreditável, né, e coloque like no que vocês gostaram. Eu lembro também que nós postamos a entrevista, como nós tínhamos prometido, né, a entrevista General Santos Cruz, excelente entrevista, vale a pena vocês, que aí é um outro olhar, né? Um olhar do ponto de vista militar de alguém que fez uma carreira exitosa no exército, serviu no exterior, comandou as tropas da ONU no Congo, ele conta coisas importantíssimas, né, dessa operação lá no Congo, assista que vocês vão gostar. E ontem postamos a entrevista do Dr. Sérgio Moro, que daqui a pouco já se aproxima a 200 mil visualizações, que analisa o período dele no governo, fala um pouco da Lava Jato e discute a conjuntura política brasileira. E lembro também que na plataforma www.cursosdovila, tudo junto.com.br, lá vocês encontram já desde quarta-feira o segundo curso que nós estamos oferecendo, que é a História Política das Constituições Brasileiras. Tenho certeza que vocês vão gostar e lá tem todas as informações. Bem, o dia foi tomado, evidentemente, pela questão do Queiroz. Todo mundo, agora não podemos mais falar cadê Queiroz? A palavra de ordem é fala Queiroz, porque se o Queiroz falar, e já está correndo assuntos, né, informações, diz que diz no final do dia, começo da noite, de que a família do Queiroz já teria, nós estamos no condicional, procurado os advogados especialistas em delação premiada. Ele vai falar, se ele não falar, a mulher que está foragida, até o momento, vai falar. E a filha pode também falar, ou seja, a casa criminosa do Bolsonaro caiu. A questão que se coloca, e eu vou só ler algumas manchetes para vocês verem se é possível existir um presidente da República num país com a nossa importância, com essa ficha criminal. Vamos lá. Citando o UOL, mais de 100 boletos de Flávio Bolsonaro foram pagos em dinheiro, diz o Ministério Público Fluminense. 100 boletos, né? Lembrar também que o capitão Adriano transferiu mais de 400 mil reais para Queiroz. De acordo com o Ministério Público, está a notícia no UOL, transferiu mais de 400 mil reais para Queiroz. Vamos juntar para depois fazer uma análise. Continua. Agora G1. Mensagens apreendidas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro indicam que o assessor parlamentar de Queiroz era monitorado pelo advogado do Bolsonaro. Ele estava na casa do advogado do Bolsonaro, que não sabia onde ele estava. Vamos continuando. Olha a situação. Agora a Folha. Queiroz e advogados Bolsonaro atuaram para contatar miliciano foragido. Aí a coisa cada vez fica mais... Mulher de Queiroz também participou do contato feito por meio da mãe e mulher de Adriano da Nóbrega. Quem é Adriano? Esse capitão expulso da PM, que recebeu a medalha de Flávio Bolsonaro, a medalha Tiradentes, a honraria mais importante, mais relevante da Assembleia Legislativa Fluminense, aquele que foi assassinado na Bahia. Até hoje os celulares não foram devidamente periciados e a mulher desapareceu. Ele controlava o escritório do crime, que era uma milícia em Rio das Pedras. E o que está sendo dito aqui, portanto, olha a gravidade, vocês estão vendo as notícias? Queiroz e advogados Bolsonaro atuaram para contatar miliciano foragido. Ou seja, eles, mesmo o sujeito foragido, eles mantinham contato. Mantinham contato porque, dá a entender, né? Segundo o UOL, capitão Adriano transferiu, acabei de falar, mais de 400 mil reais para Queiroz. Será que eles eram sócios? Sócios na exploração da área sobre o controle do escritório do crime? É possível aventar essa hipótese. Venda de gás, proteção, homicídios, gatunete, construções clandestinas. Vamos lá.
Estado de São Paulo, as anotações da mulher de Queiroz sobre o dinheiro recebido, entre aspas, e contatos na polícia. Transcreve, eles não sabem escrever, cometem erros de ortografia de que criança não cometeria, né? Na terceira, quarta série do ensino fundamental, e ela vai apresentando o dinheiro recebido, a pergunta é de quem e os gastos que tiveram. Em buscas feitas na casa de Márcia Oliveira de Aguiar, a atual mulher de Queiroz, o Ministério Público apreendeu documentos com anotações sobre gastos do ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro com despesas hospitalares e também sobre possíveis contatos com policiais e milicianos caso fossem presos. Né? E aí vem a foto, inclusive, todas das anotações que ela fez, exames e consultas, segunda consulta R$ 1.400, exame mais hotel R$ 6.000, cirurgia R$ 60.000, oncologia R$ 9.000, despesa com I e Z, está escrito assim, hospitalar, no singular, R$ 70.000, embaixo 146.000, mais 1.600 prisão, avião, 148.000, dinheiro recebido, 40.000, 30.000, 14.000, 90.000, 174.000. E aí vem uma anotação com uma outra letra, né? 70, 60, 9, 6, 14, 16, em suma, a situação é complicada. Vamos continuar lendo. Olha que isso aqui o exterior, o mundo inteiro está vendo. Presidente da República, família Bolsonaro, Queiroz, miliciano, crime. Olha que imagem maravilhosa que nós temos, além de violações legais. Em outros tempos, o presidente já tinha renunciado, se tivesse caráter, né? Continua, agora é a Veja. Família de miliciano iria ajudar Queiroz na prisão, revela a investigação. Linha fina, as relações do ex-assessor de Flávio Bolsonaro com o miliciano Adriano da Nóbrega. E aí vem todas as informações. Isso só para vocês verem. E finalmente a Folha de São Paulo, Procuradoria envia intimação para Flávio Bolsonaro depor sobre vazamento do caso Bolsonaro. Isso sem falar que, como nós já dissemos, com dinheiro vivo pagou o plano de saúde, pagou a escola e uma série de outros boletos, mais de uma centena. Precisa mais o quê? Não é a pergunta que a gente faz? Precisa mais o quê? Para, no mínimo, abrir um processo de impeachment. Precisa mais o quê? Porque não existe Flávio Bolsonaro como pessoa independente. Assim como não existe o Bananinha e o Carluccio. Flávio é Jair. Flávio é marca fantasia de Jair Bolsonaro. Todos sabem. Quem é Queiroz? É amigo de quem? Do Flávio? Não. É amigo de mais de 3 décadas de quem? De Bolsonaro. Fotos, contatos. Ele voltou, e na live de ontem ele fez uma menção reclamando da prisão especulosa, que houve um grande espetáculo, espetaculosa, de acordo com ele. Por sinal, ele estava estranhíssimo, te observar os olhos, o jeito. Bem, a questão que se coloca, precisa mais o quê? Ele colocar fogo, dama de Bolsonaro, no Palácio do Planalto, ou em Brasília, no entorno? É preciso mais o quê? Eu não entendo do que é mais preciso, né? Além de todos esses crimes que nós estamos apresentando aqui, que envolve a família presidencial, que eu chamo sempre de família criminosa, entre Bolsonaro e crime são sinônimos hoje, você incluir no Wise ou no Aurélio, né? Nos dicionários, aí está mais que comprovado, não há mais o que esconder, e ele vai falar só se matá-lo. Pode ser que eles vão matar. O senador Randolfo Rodrigues já levantou essa hipótese, falou, tendo de protegê-lo, falou ontem. Não admire, eles mataram o Adriano. E o contato que eles tiveram é muito estranho se você percorrer o caminho, muito próximo quando ele foi para a Bahia. Eles sabiam que ele estava fugindo para lá. É uma hipótese que essa turma aqui esteja envolvida até na possibilidade, e não é exagero, do assassinato do Adriano. Era um arquivo que tinha de desaparecer. Não, era um arquivo que era perigoso para essa quadrilha, para esse Orcrim. Assim como o perigo muito maior agora é de Queiroz. E Queiroz pode não sobreviver. Ele pode dizer que está lá, pode dizer que foi o câncer que o matou. Estranho, basta ver as festas que ele deu lá em Atibaia, e os vizinhos são prova. Vamos pegar essa questão e explorá-la. Não há dúvida de que no gabinete do Flávio havia rachadinha.
Isso, todas as informações, os depósitos, isso não há dúvida, não há dúvida. E que essa rachadinha era o dinheiro, inclusive a da família, da mãe, da sogra e da esposa do miliciano, do Adriano, tem as provas como que eles devolveram o dinheiro. E outros, isso não há prova. Rachadinha existia ali e tem a ver com o enriquecimento súbito, não é a loja de chocolates, o enriquecimento súbito do Flávio Bolsonaro. E que recebia a parte dele e passava para o pai. Né? Ninguém vai imaginar que o Flávio organizou tudo aquilo. Queiroz é um homem do pai, né? Não é o homem do filho. Não existe também uma Santíssima Trindade aí. Vamos parar por aí. Ou seja, isso está claro. Agora, o que tem as notícias estão mostrando é uma coisa maior ainda, de acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro. É uma sociedade criminosa entre o gabinete de Flávio Bolsonaro na Alerj, Queiroz, né, e Adriano, no escritório do crime. E aí a situação é pior ainda. Ou seja, eles seriam, nessa hipótese, sócios na construção daqueles edifícios, vocês lembram que já caiu o pau? No gatunete, em homicídios, venda de gás, de água, cobrando segurança. Ou seja, nesse caso, o escritório do crime era sócio do gabinete do Flávio. E eles dividiam, faziam a partilha desse dinheiro e controlavam os votos da região. Como nós já falamos, lembrando a palestra do então ministro Raul Jungmann na Câmara dos Deputados, né? Vocês se recordam. Ou seja, a situação, portanto, é cada dia mais grave. É cada dia mais grave. Hoje ele sumiu, não fez aquela palhaçada na saída do palácio, ao contrário, pediu para o pessoal entrar para falar, tal. Continuou não trabalhando, já falei da agenda, né? Nem teceu considerações que nós já estamos chegando a 50 mil óbitos, 1 milhão de casos do Covid-19. Ontem fez aquele filminho com o Weintraub, que é uma das coisas mais patéticas dos últimos tempos, mas eles são terríveis mesmo, né? De 3 minutos e pouco, dizendo lá, que aí o Weintraub leu um papelzinho, ele falou uma coisa assim, os dois muito incomodados, aí é inacreditável o Weintraub, que tem sérios problemas, né? Pediu um abracinho, foi a expressão usada. Veja, eu quero um abracinho, presidente. Aí o presidente deu um abraço assim, já quis se livrar, parecia que o outro estava com Covid-19, sabe lá alguma coisa do gênero, né? E agora eu quero mandar para o Banco Mundial para ele ganhar 115 mil reais até outubro, né? Precisa a concordância de outros países. É uma vergonha mandar um sujeito desse, desqualificado. Isso é uma vergonha para o Brasil. Depois diz que esse governo é limpo. Limpo de quê? Um governo do Adriano? Um governo do Queiroz? Um governo do Weintraub? E do Jair? Isso é governo limpo? Que isso, né? Então, aí as polianas sempre tem, né? Os microfones amestrados das polianas. Plantaram a notícia que a saída do Weintraub seria trégua com o Supremo. Eu já disse, já desde ontem, que isso é uma bobagem. Não tem relação nenhuma. Como se o Supremo fosse uma instância política tal qual o Congresso. Não. Lá há 2 investigações no campo da justiça. A discussão é outra. Alguns não entenderam. E que teria vindo para São Paulo o ministro da Justiça, sujeito da AGU e tal, por uma missão de paz junto ao ministro Alexandre de Moraes. Isso é uma palhaçada. Que missão de paz? O ministro não está em guerra com o governo. O ministro é encarregado de inquéritos que estão investigando crimes, né, das fake news, cujo responsável é o Carlos Bolsonaro. E Carlos, assim como Flávio, não é nada. São marcas fantasia de Jair Bolsonaro. Então a questão, portanto, que missão de paz? É uma investigação que está sendo feita e até agora os resultados apresentados deixam todos nós estarrecidos. Ou seja, vocês estão percebendo nesse conjunto de informações muito breves e a cada momento aparecem informações mais graves, não tem nada a ver com aquele momento histórico de 1954. E evidentemente que Vargas não tem nada a ver com Bolsonaro, né? Mas ontem eu fiz uma referência ao Mar de Lama, que é a expressão popular que se consagrou por um discurso feito pelo Afonso Arinos de Melo Franco, célebre, parlamentar, historiador, deputado, senador, e que fez esse discurso dia 9 de agosto. O atentado à Rua Toneleiro, né, onde morreu o Major Rubem Vaz e ficou ferido o Carlos Lacerda, foi a 5 de agosto. Esse discurso está no meu livro aqui, nesse meu livro, A História em Discurso, 50 discursos que mudaram o Brasil e o mundo. E ele ficou consagrada a expressão Mar de Lama, que eu usei até como título da live. Mas, na verdade, a expressão correta é: o seu governo é hoje um estuário
de lama e um estuário de sangue. Observe que os porões do seu palácio chegaram a ser um vasculhadouro da sociedade. Verifique que os desvãos de sua guarda pessoal são como subsolos de uma sociedade em podridão. Alce os olhos para o seu destino e observe as cores da bandeira e olhe para o céu, a cruz de estrelas que nos protege, e veja como é possível restaurar-se a autoridade de um governo que se irmana com criminosos, como é possível restabelecer a força de um executivo caindo nos últimos desvãos da desconfiança e da condenação. Só lembrando rapidamente que esse episódio, na madrugada de 5 de agosto, na rua Toneleiro, quando Gregório Fornado, a guarda pessoal de Getúlio Vargas, teria organizado esse atentado para matar o jornalista, Carlos Lacerda, do jornal Tribuna da Imprensa, que também tinha sua carreira política, depois se destacará mais ainda, né, como deputado federal e depois como governador da Guanabara, mas aí já no início dos anos 60, né, e é assassinado nesse episódio o major da aeronáutica Rubem Vaz. Bem, e aí há um cataclismo nacional, e é esse discurso. Não há nenhum envolvimento pessoal do presidente Getúlio Vargas, não há nenhuma prova, foi feito um inquérito na República chamada República do Galeão, entre aspas, nada. Há suspeitas de um outro general que poderia estar por trás de ter pedido para matar, uma suspeita sobre um filho do presidente, alguns suspeitavam do Lutero, mas não há prova, nada, tanto que o inquérito foi arquivado. Mas as palavras são duríssimas do Afonso Arinos, que muitos anos depois, 20 e tantos anos depois, eu lendo uma entrevista dele, ele se arrependeu da dureza do discurso, mas ficou célebre a expressão estuário de lama, que acabou sendo adaptada por Mar de Lama, e a sede do governo era o Rio, e no Rio o Palácio do Catete. Bem, e isso ficou consagrado. O que nós só, por esse pequeno rol aqui de notícias, que nós lemos hoje, rapidamente, veja a diferença da gravidade desse fato que ocorreu aqui em 5 de agosto de 54. Né? Nós temos criminosos que se relacionam com um cidadão que está chefiando o Executivo Federal e que eram amigos do peito dele. E o Queiroz vai falar, por isso que eles querem matá-lo. Se ele não fala, a mulher fala, está foragida. Ou a filha ameaçou falar. Porque eles sabem que nessa hora eles vão abandoná-lo. O advogado, de acordo com todas as notícias que nós vimos aqui, usava a casa quase que como uma prisão. E teria havido, de acordo com vizinhos, um bate-boca violento entre o advogado e ele, dias antes da prisão. Vocês estão percebendo? E ele monitorava também, de acordo com as informações, o advogado monitorava. E o advogado era o elo de ligação, portanto, entre Jair Bolsonaro, o chefe da Orcrim, e Queiroz. Mais do que isso, é preciso o quê? Né? E nós estamos se referindo, portanto, é diferente do episódio das fake news ou da ação fascista por parte de setores do governo, em especial do presidente, junto com aqueles extremistas financiados por maus empresários. Isso é uma coisa. A questão das fake news é outra também. Nós estamos falando de uma ação que precede o exercício da presidência da República, e algo que se desenvolveu durante muitos anos, porque a mulher do ex-capitão Adriano foi funcionária fantasma uma década do gabinete de Flávio Bolsonaro, e ela só era funcionária por causa do Queiroz, que era o elo de ligação entre o gabinete e o bandido. E o Queiroz só existe lá no Rio de Janeiro por uma razão, por causa de Jair. Agora, não dá para nós, Jair, se acostumando com crime. O Palácio do Planalto não é um vale-a-conto de criminosos. O Palácio do Planalto é a sede do Executivo Federal. Nós não podemos assistir isso passivamente. Olha, eu listei 6 notícias. Puxa vida, passei pela Folha, passei pelo G1, pelo UOL, pelo Estadão, pela Veja. É inacreditável tudo o que está ocorrendo. É necessário urgente uma ação das autoridades. Está sendo feita uma investigação, parabéns. O Ministério Público do Rio está agindo, né? Outras instâncias estão agindo, mas é necessário mais celeridade, porque o país está em risco. Hoje nós temos uma sociedade criminosa, uma malta que está no governo e que decide o meu, o seu, o nosso destino. Não dá para ficar assistindo passivamente. E essa malta, de acordo com tudo que nós vimos aqui, o que o Ministério Público do Rio está apresentando é algo de arrepiar, deixar a gente estarrecido, arrepiar os cabelos. E o que nós passamos pelo UOL, G1, Folha, Estado, Veja e Folha de São Paulo, mas aqui também,
outra vez, e além do que eu já listei aqui de outros órgãos, passei também pelo antagonista, etc. É inacreditável tudo isso. É inacreditável. Nós estamos vendo tudo isso, e aí? Aonde estão as lideranças partidárias? Não vou pedir para o PSDB, que é piada. O presidente do PSDB disse que impeachment ia criar muita turbulência. Ele prefere isso. Prefere isso, essas notícias todas que eu li. O senhor, estou dizendo ao senhor Bruno Araújo, o que o senhor faria? Né? Mais de 100 boletos de Flávio Bolsonaro foram pagos em dinheiro do Ministério Público. Vamos listar para o senhor, aguardo a resposta do senhor, né? Vamos ver, nós vimos que toda a questão do MP, Queiroz e advogados Bolsonaro atuaram para contatar miliciano foragido. O que o senhor acha? Anotações da mulher de Queiroz sobre dinheiro recebido e contatos na polícia. Dinheiro recebido de quem? Isso atrapalha investigar? Família de miliciano iria ajudar, de acordo, agora já estou no site de Veja, iria ajudar Queiroz na prisão. E, além disso, Procuradoria envia intimação para Flávio Bolsonaro depor sobre o vazamento do caso Queiroz. O senhor responderia, acho que isso atrapalha o Brasil? Eu continuo. Capitão Adriano transferiu mais de 400 mil para Queiroz, mais de 400 mil reais. Né? E foram pagos em dinheiro, como foi dito, plano de saúde, escola, etc., só com dinheiro vivo. Como é que explica tudo isso? Né? Isso atrapalha? Né? Eu poderia listar um monte de coisa. Cadê as lideranças partidárias? Cadê? Cadê os presidentes de partido? Né? Eu disse ontem, se é explicável que não há mobilização das ruas, tendo em vista a pandemia, é inexplicável a paralisia do Congresso. Não há razão. Tem dinheiro para se mobilizar, tem estrutura, tem funcionários, né? É inacreditável. O Supremo Tribunal Federal, graças a Deus, nós temos o Supremo Tribunal Federal e temos o Ministério Público, no caso especialmente do Rio de Janeiro, que está trabalhando e trabalhando muito e muito bem, frente à questão que nós estamos assistindo. Agora é uma paralisia. Eu esperava que hoje nós estaríamos numa enorme turbulência positiva, no sentido de averiguar, de mobilização, de indignação, né? Mas não, ele está desesperado, porque o que vai acontecer? Então, vamos pensar nas hipóteses do que pode ocorrer no Brasil nesse momento. Bem, ele sabe que não acaba o governo, isso é líquido e certo, é impossível, com essa capivara que ele tem, né? Maior crise econômica da história, maior crise sanitária, maior crise político-institucional, além de todas essas ações criminosas que ele terminar o governo, isso não vai terminar. Portanto, ele já está olhando lá na frente e pensando o que eu vou fazer. Eu posso terminar em Bangu 8, ele pensa. Como é que eu vou fazer, então, para me livrar dessa? Bem, o caminho da renúncia é uma delas. Insisto, o caminho da renúncia, né? Ou seja, você renuncia e justifica que está sendo perseguido por adversários, pela justiça, pelo Supremo, inventa um monte de mentiras. Isso é fácil. O Bolsonaro e mentira é sinônimo também. Ele inventa naquele delírio, né, de psicopático que ele vive, ou faz parte do quadro psiquiátrico. Psiquiátrico ele inventa uma mentira qualquer aí e renuncia. E diz que está entregando a missão de salvar o Brasil, como se ele fosse o Messias mesmo. Ele acredita que está no nome, que está no espírito. A missão ele entrega a um outro militar, o Mourão, e dá a ideia que é uma questão que envolve, portanto, a corporação. Não. Essas acusações não têm nada a ver com a corporação, com o exército. Inclusive porque você é um mau soldado, um capitão que saiu com desonra, condenado por terrorismo. Isso tem a ver com o senhor, não tem nada a ver com o exército. Tem a ver com o senhor. Então, mas ele vai tentar travestir a perseguição que ele estaria sofrendo e joga para o exército. É esse o caminho que ele entrega ao Mourão. Vai tudo para a primeira instância, os processos que vão ter contra ele, e ele espera empurrar com a barriga, não ser condenado em segunda instância, que é a lei da ficha limpa, e tente ser candidato em 22. É isso. É provável que ele vá por ali. E no Rio de Janeiro ele imagina que tem condições de segurar os vários processos que vão ter. E aí explica uma questão fundamental, a reunião de 22 de abril. E o quê? Por que ele queria tanto a Superintendência da Polícia Federal no Rio? Está respondido, né? Desde ontem. E hoje a resposta já está dada. Não precisa mais. E por que ele queria ter uma superintendência para chamar de sua? E era do Rio. Ele falou, lembra para o Moro? Você já tem 27 superintendências, me dá uma. E ele disse, para proteger os meus filhos e meus amigos. Vocês se recordam, né? Era isso.
Ele sabia que ia chegar lá. Inclusive, precisam averiguar uma senhora, uma delegada da Polícia Federal, que não agiu bem de acordo com o noticiário de hoje, né, nos episódios que envolvem lá os 300, que no fim eram 30 em Brasília, né, e a Sara Geromini. Mas isso é uma outra história. Ele sabia, então está explicado. Então todo aquele desespero da reunião de 22 de abril, os xingamentos, aquele desequilíbrio todo dele do psicopata, é porque ele sabia que a casa estava caindo. E provavelmente pelo elo de ligação entre ele e o Queiroz, que é o advogado. Como que o advogado disse que não sabia onde estava o Queiroz se estava na casa dele? Né? E ele teria, segundo os vizinhos, falado do Queiroz semana passada. Então dá para entender o quadro. Portanto, não, ele pode pôr o caminho, renúncia. E aí ele pode dizer que a renúncia, parodiando o Jânio, a renúncia é uma denúncia. Né? O Jânio usou esse slogan em 62 na eleição para o governo do Estado. Claro que não tem na renúncia do Jânio, Quadros, em 1961, 25 de agosto, não tem nada a ver com a questão criminosa, hein? Vamos só. Mas ele pode tentar buscar algum tipo de paralelo. Né? Ou esperar e levar, esgarçar, e aí vai ser uma longa agonia, um processo de impeachment, ou por crime de responsabilidade ou infração penal comum, ou no Senado, caso a Câmara autorize, por 2/3, ou no Supremo Tribunal Federal, sendo réu precisa sair. O que ele vai fazer? Ele vai apostar na segunda alternativa enquanto der. Ele quer desgastar as instituições, desgastar, produzir o caos. Ele vai fazer o possível, né, para isso. Mas ele vai perceber que isso tem um limite. E aí ele tem a possibilidade, portanto, a primeira, que é da renúncia, que é a mais provável. Né? Ele vai usar a segunda até onde der, no desgaste, mas adotará a primeira, vai renunciar. E aí vai tentar construir a ideia de que ele está sendo perseguido. Né? E dessa forma, tentar em 22, caso não tenha sido condenado em segunda instância, né, ser candidato. E vai reproduzir esse quadro com os filhos. E não vai causar estranheza, não vai causar estranheza, se ele sacrifica algum dos filhos. Por exemplo, o Flávio, que está mais enroscado. Ele não vai causar estranheza se ele sacrificar o Flávio, para garantir o seu projeto. Não vai causar estranheza se ele sacrificar o Carluccio. Esse já é um pouco mais difícil, porque diz que tem uma relação mais carnal. Mas não será. E não causará estranheza. Não, dentro dessa visão. O Flávio está enrascadíssimo. Ele vai ser cassado no Senado. Com certeza. Vai ser cassado pelos pares, pelos crimes cometidos. O Bolsonaro vai então, tentar esgarçar e vai especular com a possibilidade de continuar. Não vai ter jeito. Mas o Brasil vai ficar devastado. A maior crise econômica da história, -8 ou -9 recessão do PIB, crise sanitária, crise político-institucional, desestruturação do Estado. Veja agora a palhaçada, eles apoiando o candidato do Trump a presidente do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, que historicamente sempre foi um latino-americano. Há um candidato argentino. Ele apoiou o candidato do Trump. Isso nunca ocorreu na história. Inclusive cria problemas depois dentro do Mercosul. Né? Olha que nível esse homem chegou. Então, ele está agora desesperado. É esse o momento dos democratas agirem. Agirem de acordo com a Constituição. Encurralar o criminoso. Aquele que comete sucessivos crimes contra a Constituição. E não faltam crimes, né? A defesa da tortura, do fuzilamento, da guerra civil, de destruir a Constituição, fechar o Supremo, fechar o Congresso, defender o AI-5, que por sinal tinha um cartaz do AI-5 no esconderijo do Fabrício Queiroz. É esse o retrato. Amanhã nos encontraremos, né? Diferente do Mandrião. Vamos acompanhar. Assistam as entrevistas, tenho certeza que vocês vão gostar do General Santos Cruz, a entrevista do Dr. Sérgio Moro, e acessem o meu curso www.cursosdovila.com.br. Lá vocês encontrarão todas as informações sobre o segundo curso, História Política das Constituições Brasileiras, portanto, do ponto de vista da história política, as 7 Constituições brasileiras. Nos encontramos então amanhã. Até! Olá, já estão abertas as inscrições para o meu curso História Política das Constituições Brasileiras. Nós vamos fazer um voo histórico de 1824, a primeira Constituição, até 1988, que é a última Constituição. Vê detalhes, curiosidades, discussões políticas, relação entre Constituição e a realidade concreta da vida das brasileiras e dos brasileiros. É fácil, acesse www.cursosdovila.com.br e se inscreva. Até!